O texto que servirá de base para a nossa meditação, primeira carta de Paulo aos cristãos de Corinto, no capítulo 15. Eu quero fazer aqui uma introdução para que os irmãos entendam. Havia naquela época do apóstolo Paulo um grupo religioso que eles refutavam a doutrina da ressurreição de Jesus. Eles diziam que Jesus não ressuscitou e ensinava isso no meio dos cristãos da época. E o apóstolo Paulo, como seguidor de Jesus Cristo, alcançado pela graça do seu santo evangelho, ele então ensina à igreja. E a igreja de Corinto foi uma igreja sofrida doutrinariamente. Paulo precisou escrever 2 cartas para aquela igreja, cartas longas, abordando múltiplos assuntos doutrinários. E Corinto, a igreja daquela cidade, ele começa a carta defendendo a Jesus crucificado e ele termina explicando sobre Jesus ressuscitado. E nós vamos ler do versículo 17 do capítulo 15 até ao 22. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo ainda 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Que o Senhor nosso Deus nos dê, ao auxílio do seu Espírito Santo, para a compreensão da sua santa e bendita palavra. O tema para a nossa meditação é motivação cristã, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu falei com a igreja, hoje de manhã, quero usar o que eu falei de manhã como introdução, que nós crentes em Jesus Cristo, frequentarmos a igreja, participarmos das atividades eclesiásticas, praticar as boas obras, a caridade, pregar o evangelho, abster-nos dos pecados, termos um bom caráter, tudo isso é muito bom. Mas eu quero dizer à igreja que o melhor para nós os cristãos está por vir. Isto tudo é maravilhoso, ser cristão, seguir Jesus, ser um cristão participativo, é isso que Deus quer, requer e espera de mim e de você. Deus espera de nós. Mas acima de tudo, Deus ainda tem bênçãos, maravilhas para nos abençoar, para nos fazer ver na eternidade, além de tudo que ele já tem feito aqui. Paulo escreveu 57 versículos, ou naquela época não era dividida a Bíblia ainda em versículos e capítulos, porque ele escreve uma carta, só depois que veio a
ser considerados capítulos e versículos, mas ele escreveu um longo texto e depois ele encerrou e diz uma outra tradução que Paulo está dizendo assim: concluindo, meus amados irmãos, sejam firmes, perseverantes, transbordem em trabalhos para o Senhor nosso Deus, porque o melhor de Deus está por vir. Olha aí, ele escreve sobre essa doutrina maravilhosa, então, a ressurreição de Jesus, e junto com Jesus, a ressurreição dos seus seguidores, a ressurreição dos crentes. E no versículo 19, ele disse: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe por quê? Porque a vida cristã, ela vai muito além dessa convivência, dessa participação eclesiástica. Ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que você estar aqui ouvindo, louvando. Ela é uma preparação para o que Deus tem de melhor para nós na eternidade. Como dizia o pastor Billy Graham, aqui é a sala de espera, para depois nós adentrarmos a presença do nosso Deus, onde viveremos para sempre, desfrutando de todas as maravilhas que Ele tem preparado para nós, os seus filhos. O melhor da vida de um cristão não é aqui. Às vezes nós, e mais do que nunca, eu estou falando nós, os evangélicos, estamos tão envolvidos com as coisas do mundo presente, que nos esquecemos do que Deus tem preparado para nós. Nós vivemos uma vida muito materialista, mas o melhor não é aqui, o melhor está na eternidade. Em Eclesiastes 5, versículo 15, a Bíblia diz que como nós saímos do nosso ventre, assim voltaremos. Eu gosto de uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz que caixão não tem gaveta, roupa do falecido ou da falecida não tem bolso, e para o cemitério não se leva mudança. Mas nós ficamos assim tão presos a estes poucos dias de vida que nós temos aqui, porque a vida mais longa é curta, diz um provérbio chinês. Nós admiramos os homens que estão registrados seus nomes lá no Antigo Testamento, e ficamos admirados com o tempo que eles viveram, como Matusalém, 969 anos, Noé, 950 anos, né? E outros personagens. Mas vamos observar uma verdade: eles viveram, mas chegaram ao fim, morreram. Por quê? Porque não é aqui a nossa eternidade. Não é aqui. O projeto de Deus, depois que o homem pecou, ele é um projeto superior, é um projeto de restauração, é um projeto de salvação, mas salvação eterna, na sua presença, no seu céu. Por isso que o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração e nem se atemorizem. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então Deus tem preparado moradas para o seu povo e para todos aqueles que quiserem então morar na casa do Senhor nosso Deus, estar ali com Ele. Nós nos envolvemos, eu já disse, e a Bíblia diz que nós não levaremos nada do que ajuntamos aqui. Por isso que Jesus aconselhou, lá em Mateus 6,19, está registrado: ajunteis tesouros no céu, onde a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões minam. Aqui os ladrões minam e roubam, lá não.
E Jesus orientou: ajunteis tesouros no céu. Mas nós temos essa sede de viver, esse desejo de viver, e esse desejo de viver, essa sede de viver, ela nos leva à ansiedade. E nós queremos o quê? Nós queremos possuir, e trabalhamos, e lutamos, e levantamos cedo, e dormimos tarde, e nos esforçamos, e às vezes não temos tempo para viver, porque nós achamos que tudo se realizará aqui, que é aqui que nós vamos ficar, é aqui que será a nossa eternidade. Não, esse nosso corpo é limitado, meus queridos, infinitamente limitado. Tenho pregado isso constantemente. Por mais que existam aí pregadores destacando a necessidade de uma vida boa aqui, criaram a teologia da prosperidade, Deus abençoa. Eu não sou contra que você prospere na vida. Em nenhum lugar a Bíblia prega sobre isso. Nós precisamos ser fiéis a Deus, seguir Jesus e sermos prósperos, porque tem essa promessa lá no Salmo 1. Aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E a Bíblia diz que este homem, tudo que ele fizer, ele prosperará. É assim que está escrito na palavra. Então a prosperidade, ela faz parte da bênção da salvação. Olha aí. Primeiro, ter esse prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar, e as bênçãos de Deus virá. Mas se não vêm as bênçãos materiais, vêm as bênçãos espirituais. Não tenha dúvida disso. As bênçãos espirituais, elas são sentidas, não são palpáveis, mas você pode ter certeza que o Senhor vai fazer você percebê-las. O apóstolo Paulo estava na prisão, estava preso, estava sofrendo, mas ele disse o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós precisamos dessas bênçãos espirituais, e se vierem as materiais, glória a Deus, louvado seja Deus. Agora, o que nós precisamos ter em mente é que nós somos finitos, limitados, e quando nós nos preocupamos demais com estes poucos dias que nós vivemos aqui, nós perdemos bênçãos espirituais. Por quê? Porque ficamos tão envolvidos com o materialismo que nos esquecemos do lado espiritual. Temos que entender que o melhor de Deus está por chegar. Vamos crer, vamos perseverar, nosso alvo deve estar na eternidade. Desde os dias de Abraão, a Bíblia diz lá em Hebreus 11, versículo 10, que Abraão vivia como um nômade. Ele não tinha uma terra fixa, uma pátria. Ele vivia viajando pelo mundo da época, mas a Bíblia diz lá que ele esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Isso é profundo. Onde está ancorada a sua esperança? Em que está ancorada, alicerçada, fundamentada a nossa esperança? Se esperamos em Cristo só nesta vida, Paulo usou uma palavra que um tanto dura. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe lá o que é miserável? Desfavorecido da graça de Deus. E Deus deseja que nós sejamos ricos da sua misericórdia, da sua graça em nosso viver. Então vamos estar procurando as coisas eternas,
Assim como Abraão procurou Moisés, Paulo. Paulo, aliás, ele escreveu, lá em 2 Coríntios capítulo 12, que ele foi arrebatado até o terceiro céu, porque os judeus, eles acreditavam que nós temos o céu, esse que nós vemos, que é o oxigênio, e depois o judeu crê no céu dos anjos, morada dos anjos, e depois ele crê também no céu, morada de Deus. E Paulo usa essa linguagem: fui arrebatado até o terceiro céu, e vi coisas encantadoras, coisas inefáveis, que não é lícito contar. Não é lícito porque não encontra-se palavras para expressar as maravilhas que ele viu, que ele sentiu, que ele pôde ouvir de Deus. Coisas maravilhosas. Já João expressou, já João nos contou, ele escreveu. Você já sentiu prazer em ser crente em Jesus Cristo? Eu tive um professor que foi pastor na Igreja Batista do Jardim Brasil, em São Paulo, 45 anos. Ele pastoreou aquela igreja. Josué Nunes de Lima, um homem do grande Deus, um grande pregador. E dando aula para nós, ele disse que se ele nascesse de novo, ele ia de novo ser crente em Jesus Cristo e ia ser pastor outra vez. Seguir Jesus, andar com Jesus, caminhar com Jesus, é a melhor escolha que um ser humano pode fazer. Certo poeta compôs o hino: servir a Jesus, ó que doce prazer, nele há alegria e gozo eficaz. É céu conhecê-lo e cumprir-lhe o querer, compensa servir a Jesus. Compensa servi-lo e, embora sofrer, fazendo o que for, é bom ser leal. Traz gozo infinito cumprir-lhe o querer, compensa servir a Jesus. Compensa. Porque talvez você esteja dizendo: mas será que compensa mesmo? Porque nós temos tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas, mas nós temos a grande bênção que nos aguarda. O homem de Deus, chegando no final da sua existência, ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Olha aí, como nós vamos partir deste mundo. Às vezes ajuntamos muitos bens, conseguimos ajuntar, não levaremos nada conosco, senão aquilo que está guardado em nossas consciências. A única coisa que será preservada após a nossa morte e que nos acompanhará para a eternidade, sabe o que é? Nossa consciência, meu querido, minha querida. É isso que vai ser preservado, porque a consciência é a mente do Espírito. O corpo será desfeito, mas a parte espiritual será preservada. Então, tudo que você conquistou, tem conquistado, ficará aí, diz Salomão lá em Eclesiastes. Quem sabe para qualquer desventurado destruir tudo que você deixou. Então, o que nós precisamos é servir a Jesus e fazer como Paulo.
terminei a carreira, agora guardei a fé. Guardei, está guardada. Cumpri o meu dever, mantendo a firmeza e a perseverança, a motivação cristã, né? Ela deve estar alicerçada na nossa ressurreição. Por quê? Porque a Bíblia disse, ficou bem claro aqui onde nós lemos, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Sabe o que significa isso? Que Ele é o primeiro por excelência, e depois seremos nós também seremos ressuscitados. Aliás, o Senhor Jesus Cristo disse isso lá na casa de Marta e Maria, por ocasião da ressurreição de Lázaro. Jesus Cristo disse-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Foi a pergunta que ele fez. Então, esse corpo um dia deixará de existir, queiramos ou não. Por mais empenho, mais esforço que nós façamos, por mais academia que a gente frequente, que a gente vá, faz bem para a saúde, não tenho nada contra, né? Nós devemos cuidar da nossa saúde física, mas chega um dia que não vai resistir, vai acabar. A velhice é inevitável. Eu já fiz referência a Matusalém. Foram 969 anos, mas chegou o fim. Então, com cirurgia plástica, arranjo, botox e outros mais, vai chegar o fim. Aliás, a gente começa a morrer quando nasce. E pode fazer-se arranjo de todo jeito, mas chega um dia que não dá mais. E vai chegar um momento que, se a pessoa vai ficando, arrumando, esticando, trocando peça, pondo silicone, mas vai chegar um momento que a pessoa fala assim: não sei o que eu estou fazendo aqui. Tinha uma senhora, irmã nossa, lá em Sumaré, bem idosa, ela não falava língua portuguesa, mas ela falava lá em russo, né? Deus deve ter perdido minha identidade, porque ela já estava com mais de 100 anos de vida. Acho que Ele não chamou ainda porque perdeu minha identidade. Mas não era, ela não falava isso com nenhuma falta de respeito a Deus, né? É que ela falava assim: meu tempo de partir já chegou. Então nós chegamos a essa conclusão: o melhor está por vir. E Jesus ressuscitou primeiro. Jesus ressuscitou primeiro. E nós ressuscitaremos com Ele. Tem uma história que eu achei interessante no livreto: Prepare-se para uma nova vida. E aquele autor, ele diz assim: somente pessoas, eu já estou caminhando para o encerramento, e eu quero usar essa história bem pequena como ilustração do que Deus tem preparado para nós. Ele diz que somente pessoas muito próximas ou quase íntimas compartilham o mesmo espaço para morar. Só pessoas muito próximas ou quase íntimas ou íntimas compartilham o mesmo espaço, água, luz, compartilham segredos, compartilham momentos de risos e tristezas. Tem que ser o quê? Bastante íntimos, para chorarem juntos, se alegrarem juntos. Quantos aqui já foram num acampamento, num retiro? Muitos. Se você levou sua barraca, montou a sua barraca,
Você convidou algum estranho para compartilhar da sua barraca? Não. Nós convidamos o quê? Pessoas amigas, com as quais nós nos afeiçoamos, nos identificamos. E Deus trabalha assim também conosco. Sabe? Deus deseja compartilhar do seu lar conosco. Deus deseja compartilhar do seu céu comigo e com você. Mas qual é a nossa intimidade com Ele? Porque tem pessoas na sociedade, e nós vemos isso diariamente, que ofendem a Deus com suas palavras e atitudes, blasfemam contra Deus, levam uma vida de dissoluções, de perdição, de pecados, e depois morrem nesta vida e querem que Deus as receba na sua casa, no seu lar, e ficam aqui os familiares intercedendo: Deus, recebe ele na sua casa, no seu céu. Não. A Bíblia diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a salvação, e com a boca se faz confissão para ser justificado por Deus. Então é isso que nós precisamos fazer, enquanto estamos com vida, nos acertarmos com Deus, para termos o direito de vivermos no seu lar, na sua casa. Quando Jesus falou, ensinou João 14, ele disse, repito: na casa do meu Pai tem muitas moradas, credes em Deus e também em mim. Não mandou crer em mais nada. Mas as pessoas criam aí suas crenças, seus rituais religiosos, às vezes afrontando a Deus, mas desejam viver no céu de Deus. Eu gosto muito da palavra de Deus em Apocalipse 21, fala profundamente ao meu coração, e eu não poderia deixar de falar com os irmãos sobre essa convivência abençoadora que os salvos terão após a ressurreição. Sabe por quê, irmãos? A ressurreição é uma doutrina profunda, porque Deus, ele faz tudo perfeito, faz tudo completo. Ele redimiu nossas almas, os nossos espíritos, nos salvou no dia que nós cremos em Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós nascemos de novo, que fomos ressuscitados com Cristo, que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas isso não é só espiritualmente. Deus também estará cuidando da redenção dos nossos corpos. Por isso, Ele nos dará um novo corpo. E neste capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo trata deste assunto também. Nós receberemos um novo corpo, um corpo celestial. Um corpo não à lei da morte, das enfermidades, das doenças que tanto nos castigam, das intempéries e sofrimentos da vida. Sofremos fisicamente, sofremos psicologicamente e sofremos pressões malignas, e lá nós estaremos livres de tudo isso. Deus restaurará todas as coisas, fará tudo novo. E João viu essa maravilha e disse: e vi um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, enfeitada, ataviada, como uma esposa
para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo. Tabernáculo significa casa. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e o mesmo Deus estará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Que bênção, que maravilha, hein? E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E disse-me mais: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E no versículo 5 diz que estava sentado sobre o trono, diz: eis que faço nova todas as coisas. Repito o fim do versículo: e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, e eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Glória a Deus. Queridos, é isso que nos aguarda. Então, o que motiva você a seguir Jesus? O que motiva você? Você é motivado por esta esperança viva de uma eternidade com o Senhor? É uma eternidade. João, escrevendo aos cristãos, ele disse: amados, capítulo 3, versículo 2 da primeira carta, agora somos filhos de Deus. Eu acho isso tão profundo. Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Ele, Jesus Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque como Ele é, o veremos. E Paulo, escrevendo aos cristãos de Filipos, disse que o Senhor, capítulo 3, versículo 21, transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de dominar todas as coisas. Você crê nisso? Amém. A Bíblia está dizendo que o corpo que nós receberemos na ressurreição será semelhante ao corpo de Jesus ressuscitado. Você deseja ser um vencedor? Está cansado? Não é? Muitos irmãos estão com semblante cansado, não é? Às vezes tristes, frustrados, decepcionados, mas o Senhor está dizendo, a Bíblia está dizendo, né? O Senhor disse através de João: e Ele limpará dos seus olhos toda lágrima. Você já pensou na profundidade disso? Pensou? A parte mais sensível dos nossos corpos são os nossos olhos, de onde brotam as nossas lágrimas. Aí a Bíblia está dizendo que o Senhor limpará. Tem um outro sentido também, que Ele não vai permitir que haja lágrimas. Mas vamos pensar no sentido de alguém que te ama muito, que quer você muito bem, enxugando suas lágrimas, limpando suas lágrimas. Sabe por quê? Porque Ele tem o melhor para nós. Jesus ressuscitado é a esperança nossa. Amém? Amém. Vamos orar. Deus, nosso Pai, que privilégio bendito
o da tua igreja, de um dia estar no teu tabernáculo, estar na tua casa, livre de todas as mazelas, tragédias e sofrimentos deste mundo. Ó Deus, vivendo de uma maneira, ó Deus, transformados, renovados de uma nova maneira de vida. Na tua santa presença, livres, ó Deus, de todas as lágrimas deste mundo de perdição. Senhor, firma os nossos passos no caminho que é Jesus Cristo, para nós não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas focar Jesus e o futuro triunfante da igreja na eternidade contigo, ó Deus, para todo sempre. E que o teu infinito amor e a graça de Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito repouse sobre nossas vidas, desde agora e para sempre. Amém, meu Deus. Deus.